Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme mostra a capa, eu vou falar de sequência de jogos do Inter, dos guris colorados, né? O Brasileirão aí que resta para nós. Reforços. Por que que alguns nomes surgiram, né? Por que que apareceu o nome de volante, de meia, né? E um pouquinho de opinião eu vou colocar nisso, porque eu estou achando algumas coisas estranhas, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo quando eu for falar. E sobre as gurias, tem um possível reforço, tá? Uma jogadora de alto nível, que se o Inter conseguir trazer, vai ser ótimo, vai ser um baita reforço. Ela vai escolher um lugar no time, né? Provavelmente na lateral esquerda ela vai acabar ganhando a posição, né? Pelo currículo que essa jogadora tem, tá? Jogadora jovem, né? E que pode qualificar bastante o Internacional. Tá? Então vamos ver aqui uma notícia boa, apesar daquela notícia preocupante aqui que eu lancei em um vídeo anterior a esse, que eu lancei ali na parte da tarde, final do dia, tá? Que preocupa, que é a questão do Lucas Piscinato e o alegado interesse do Corinthians, segundo alguns jornalistas, isso nos preocupa. Então vamos lá, vamos começar com os guris, tá? A sequência no Brasileirão é o seguinte, ó, nós vamos jogar rodada 35, 36, 37, 38. Tá? Então temos mais 4 jogos. 3 vezes 4, 12, vamos disputar 12 pontos. No dia 26, então, 26 de novembro, domingo, tá? Às 18h30, Inter e Red Bull Bragantino. Tá? Precisamos ganhar, a gente precisa realmente ganhar para subir na tabela, para conseguir uma vaga na Sul-Americana. Tá? Há pessoas que não valorizam a Sul-Americana, de repente até o nosso treinador não está se dando conta e não está valorizando. Muita gente pode colocar como uma competição de segunda linha e que é muito pouco para o Inter. Ok, eu concordo com isso. Eu concordo com essa classificação de colocar ela como uma segunda linha, porque é o que ela é. Dentro da Comebol, nas competições sul-americanas, a Sul-Americana é uma competição de segunda linha. Tá? De fato é. Só que a questão é o seguinte, é o que temos. A gente tem que buscar por aquilo que é possível de ser atingido. Não dá para você estabelecer uma meta inatingível. Você tem que estabelecer algo concreto, viável, atingível e lutar por isso. Então é o que nos cabe, tá? É o que restou. E é o que nós temos que buscar, é uma competição que não remunera mal. Competição que remunera bem. Então a gente tem que buscar o título. Né? O título da Sul-Americana, acho que o Inter tem um bom time, ele precisa de reforço, precisa ter um banco melhor, precisa realmente dar uma mexida ali no elenco e qualificar mais para poder, caso precise, substituir peças, e vai ser necessário isso, não é caso, né? Vai ser necessário substituir jogadores. O Inter tem a qualidade e não cai tanto, né? Que é o que a gente viu que aconteceu nesse ano, né? O maratona de jogos, o Inter precisou do banco, usamos e aí não foi legal. Não foi legal. Temos um problema, né, que é equilíbrio, não é um grupo equilibrado, né? Precisa ter titulares e reservas de bom nível. Tá? É o que o futebol hoje exige. Então temos o jogo Beira-Rio, dia 26, contra o Red Bull Bragantino. Temos na 36ª rodada, 36ª, é Cuiabá fora de casa. Então, vamos jogar fora contra o Cuiabá. Então é em casa contra o Red Bull, depois fora dia 29, quer dizer, não demora, logo em seguida, 26, 27, 28, 29. Joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal, fora de casa. Aí a 37ª, nós vamos jogar fora contra o Corinthians. Aí é dia 13 de dezembro. Tá? Aí, 13 de dezembro, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Aí descansa mais, realmente. Descansa mais porque é dia 13 de dezembro. Então aí vai ser melhor. Nós vamos jogar fora de casa contra o Corinthians. Tá? 37ª. E a última rodada, que é a 38ª, é contra o Botafogo em casa. Em casa. Tá? O que eu acho desse final aqui? Difícil. Difícil. O jogo, mesmo contra o Botafogo, não sei pelo que o Botafogo vai estar brigando. Se é pelo título, não sei. Mas a questão é que o jogo contra o Botafogo, a tendência é ele não ser fácil, vai ser um jogo difícil, porque o Botafogo não é ruim. O Botafogo é um bom time,
está passando por um momento difícil, mas não é ruim. Senão não teria feito tudo que fez, né? Que aí é uma questão de raciocínio, né? É uma obviedade. E quanto o Corinthians também, o Corinthians está lutando para sair dessa situação. O Corinthians hoje olha aqui, Corinthians. 11º, 44. O Corinthians também é um clube que precisa, né, subir. Mas acho que o Corinthians ele não corre, mas ele está com 44, né? Está com um ponto à nossa frente, o Corinthians. Então, mais ou menos a mesma situação que a gente, precisando subir. Tá? Então, contra o Corinthians é um jogo difícil. Contra o Cuiabá fora de casa é um ótimo visitante, tem tido um desempenho, rendimento muito bom fora, mas em casa nem tanto. Aí que tá. E o Inter joga bem fora, então talvez o Inter consiga, tá? Mesmo perdendo para o Palmeiras, mesmo assim, eu continuo com essa questão de que o Inter joga bem fora. Ele é um time, me parece, mais afeito a jogar de forma reativa. Tá? Realmente me parece que onde o Inter se dá melhor é jogando de forma reativa. Até porque a gente viu o próprio Kudê, ele assume, né? Não só os jornalistas perceberam isso, o próprio Kudê sabe disso, que é a questão de como usar o fator local, como usar a casa, o Beira-Rio. O Inter, isso é que não tem sido, o Inter não tem aproveitado bem isso. Né? Porém, fora de casa, o Inter até vai bem, o Inter até consegue pontos fora de casa. Então é uma sequência complicada, mas enfim, é o que temos e temos que buscar o máximo de pontuação para garantir pelo menos uma Sul-Americana. E aqui, Sul-Americana, bom, a gente vai ter que subir um pouco aqui na tabela. Nesse momento, na posição de 13º, como nós estamos, já pega uma Sul-Americana. Já pega. O problema é que a gente tem que ficar ali ou ir para cima, né? O ideal é ir para cima, que você consegue mais dinheiro, porque termina o Campeonato Brasileiro e tem premiação. Distribuída não igualmente, mas é uma escadinha. Clubes que ficam mais acima recebem mais, que ficam mais embaixo recebem menos. É o que vocês já viram no ano passado, no ano retrasado, é sempre aquela escadinha. Né? O primeiro recebe mais, segundo menos, terceiro, quarto, e assim vai descendo, descendo, descendo. Então, cada posição é dinheiro a mais que tu ganha. Então, é uma busca por dinheiro, por prestígio e por Sul-Americana. Tem tudo isso. Então, não tem porque, tá faltando objetivo, tá faltando combustível, não estamos vendo, não, bobagem. Tem combustível de sobra aqui, tem motivação para a busca, tá? Então essa é a sequência do Internacional, dos guris colorados, reforços. Bom, reforços é o seguinte, por que se falou em Scarpa, tá? Eu até vou citar esse nome, embora eu ache difícil essa contratação, tá? Scarpa, 29 anos, é que o Nottingham Forest, tá? O clube inglês, ele determinou que o jogador tem um valor, tá? O Scarpa vale 4 milhões de euros. Tá? Um jogador de 29 anos, tem esse valor, se dá 24 vezes 6, 24, 21, 22 milhões de reais. Tá? Esse é o valor. Isso faz com que alguns clubes fiquem de olho, tipo o Flamengo, tipo o Palmeiras, para pegar de novo, o Galo, enfim, alguns clubes ficam de olho. O Inter é um desses, né? Porque tem que monitorar bons jogadores e tem que saber da situação para ver se dá para fazer um investimento. Né? Como é que eles aceitam esses 4 milhões aí? Se for parcelado e eles, né, disserem, ok, a gente aceita aqui fazer um carnê, vamos aceitar parcelar, pode ser que o Inter, né, consiga. Então, monitorar, saber das informações, né, ficar de olho nesse atleta faz parte. Agora, é um reforço possível para o Inter? Eu colocaria uma probabilidade baixa. Tá? Até porque o ano do Inter, em 2024, teria a Sul-Americana. Ele começa com o Gauchão, Copa do Brasil, depois tem o início do Campeonato Brasileiro e tem a Sul-Americana. Né? Uma competição, um outro clube que tem a Libertadores, tem a camisa pesada, né, e esteja financeiramente melhor que o Inter, pode acabar levando. Tá? Aí eu colocaria aí vários clubes, o Corinthians pode se interessar, porque o Corinthians é aquela coisa, deve muito, mas arrecada muito. Aí que tá. Né? Nós arrecadamos bem, né? Mas arrecadamos menos que o Corinthians,
A nossa dívida é significativa, mas o problema nem é tanto a dívida, e sim o perfil da dívida é que nos complica, tá? O perfil é que nos complica. Então, é o juro, é o juro. Então, uma contratação difícil, mas é um nome que o Inter, né? Vamos colocar nesse plano aí, colocar nessa prateleira. A contratação difícil, mas que o Inter está olhando e de repente pode conseguir. Mas vamos colocar aí uma probabilidade baixa. Porém, tem um outro jogador que o Inter monitora faz um bom tempo, tá? Vem sendo observado, jogador que o Capa já deve ter um relatório técnico completo, o jogador que o Inter quer, tá? É um volante, tá? É o Eric, do Furacão. Tá? 26 anos, volante, jogador boa mobilidade, rápido, né? Ataca, defende, um jogador moderno, tá? Um volante moderno, com saúde. Tá? Formado no Paraná, passou pelo PSTC, passou pelo Operário, tudo clubes do Paraná, até chegar no Furacão e tá algumas temporadas do Furacão e é titular do Furacão. Tá? Esse jogador é assim, ó, o contrato dele é até 2026. O Furacão se protegeu em relação a esse atleta. É titular, eles usam, jogador de bom nível e o Furacão para liberar vai ter que ser mediante uma boa proposta. Né? Então, aí que complica um pouco, mas talvez seja possível. Talvez, sei lá, um negócio combinado aí. Um jogador do Internacional pode interessar o Furacão. Pode se fazer um bem bolado aí, até porque o Inter está pensando no Alexandre Matos, tá? É verdade isso. O Inter está pensando no Alexandre Matos, por quê? Melo, principalmente, tá? O candidato Melo. Porque um dos problemas do Inter foi justamente essa questão da pessoa que vai atrás dos jogadores, que agiliza as contratações. Se essa pessoa for demorada, né, não conseguir, tiver dificuldade, complica. O Alexandre Matos é o oposto, tá? O Alexandre Matos consegue ser ágil, consegue trazer jogadores. Às vezes traz até demais. Tá? Ele às vezes peca pelo exagero nas contratações. Mas pelo menos você não vai correr o risco, por exemplo, de estar meses e meses tentando e não consegue ninguém. Né? Ficar muito atrasado. Ele é o contrário. Ele é rápido, ele é apressado. Ele te resolve rápido. Pode errar em uma outra contratação? Pode ser, acontece, faz parte. Mas pelo menos ele te dá resultado rápido, né? Então aqui, ó, já falei do Eric, tá? Que o Inter pensa em trazer, na questão do Alexandre Matos, Scarpa, o valor é alto, tá? Contratação difícil. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, tá? O nome que surgiu o nome do volante, surgiu o nome do Scarpa, meio. Tudo bem, legal, mas e zagueiro? Né? Zagueiro, esse nome vai ter que surgir o nome daqui a pouco, né? O Inter deve estar buscando zagueiro. Porque a posição mais carente, a meu ver, hoje é zagueiro. Hoje é zagueiro. Meia é uma posição carente. Zagueiro, meia e um centroavante. Porque o Inter precisaria de um centroavante de área. Né? Precisaria. Embora esteja voltando alguns jogadores, e entre eles tem o Cadorini, que é um jogador de área. Eu não sei se o Inter vai dar uma oportunidade para o Cadorini mostrar aí no início do ano e ver se ele pode fazer parte do grupo, já que ele é um jogador de área, um centroavante de área. Né? Eu não sei se eu daria, sinceramente, eu acho que é só assim, ó, reapresenta, né? Deixa treinar e de repente dá algumas oportunidades no gauchão. Se ele ir bem, aproveita. Se ele não ir bem, aí faz o negócio, né? Faz o negócio, empresta, enfim, tenta fazer algum negócio, né? Já que é jogador da base do Inter, jogador tem vínculo com o Inter, não é um jogador caro, talvez ele tenha, com essa experiência de rodar fora, talvez ele volte e consiga produzir um pouco mais. Tá? É possível. Eu pensaria dessa forma. Né? Agora, tem David também que vai voltar, mas eu não sei o que o Inter pensa em fazer com ele. Talvez o Inter até fique com esse jogador. Tá? Talvez. Não sabemos. A gente não sabe nem qual é o treinador que nós vamos ter em 2024. Tá? Sobre as gurias coloradas. Bom, tem um possível reforço aí, porque o Inter está monitorando esse jogador há um bom tempo, tá? E é a Catrine, tá? Ela é lateral esquerda do Palmeiras, ela é titular, ela joga em outras posições, tá? O ex-treinador do Palmeiras, que agora ele não é mais, o Ricardo Belli era o treinador do Palmeiras, escalava ela ou de lateral esquerda ou colocava ela numa linha de 3 defensoras, como se fosse uma zagueira. Tá?
Você faz uma linha de 3, você tem 3 defensoras, não necessariamente 3 zagueiras, né? Pode ser uma volante, uma zagueira e uma lateral esquerda, pode ser 2 zagueiras e uma lateral, pode ser 2 volantes e um zagueiro. Mas no caso do Ricardo Belli, quando ele montou essa linha de 3, era 2 zagueiras, era a Poliana, Flávia Mota e a Catrine. Catrine lateral esquerda, jogadora de baixa estatura, 1,57 m. Só que ela jogou ali atrás, ela também pode jogar no meio, como volante, tá? E ela também pode ser lateral esquerda. Jogadora, muito boa jogadora, tá? Inclusive foi convocada para a seleção. Inclusive a fotinha que aparece ali na capa, ela tá com a camisa da seleção brasileira, porque ela foi convocada para jogar na base. Ela tem uma boa passagem por seleções de base, né? 17, 20. Ela tem um histórico aí de seleção de base. Ela passou por bons clubes. Aqui a Catrine, vamos ver o histórico dela. A gente percebe aqui a Catrine, menina olímpica, né? Começa lá. Depois ela passa pelo Corinthians, Osasco Audax, naquele projeto, né? Osasco Audax que tinha ligação com o Corinthians, né? Ela passa pelo Inter, 2018, depois ela passa pelo Grêmio, 2019, Minas Brasília, em 2020, e aí 21, 22 e 23 no Palmeiras. 21, 22 e 23 pelo Palmeiras. O contrato dela termina agora, tá no final do ano. O contrato dessa jogadora termina. Então o Inter tá de olho aí, ver se consegue, tá? Talvez a questão salarial seja algo difícil de compatibilizar, porque uma jogadora do Palmeiras, está na 3ª temporada no Palmeiras, passou por seleção brasileira, tá? Ela, aqui o Mundial Feminino Sub-20, 2018, Feminino 2016, né? 16, 2018, e jogos pela seleção, a principal, ela chegou a ser convocada para a principal, sim, eu lembro dessa jogadora, a Pia Sundhage chegou a convocar a Catrine, tá? Então, uma jogadora que tem uma valorização, tá? Não é tão fácil assim contratá-la, mas o Inter tá de olho, tá? Até porque o Palmeiras passou por uma situação difícil, o treinador saiu, houve uma goleada muito pesada, o Palmeiras pode dar uma mexida no elenco, né? Tem jogadores aí que estão com o contrato acabando, jogadores do Corinthians, jogadores do Palmeiras, e o Inter deve estar de olho nesse mercado, ver quem o Internacional pode pegar, tá? A Catrine é uma delas, seria um ótimo reforço, tá? Ao meu ver, titular da lateral esquerda, essa jogadora. Então é isso, pessoal. Coisa importante aqui, sobre os jogadores lesionados que podem voltar, tá? O Hugo Malho seria o jogador mais próximo de voltar, porque ele já está fazendo treinamento, tá? Então eu treino preparando ele para a volta. Johnny, tá? Ainda não está treinando, mas é um jogador que teve um entorse de tornozelo, pode voltar contra o Bragantino, mas a gente ainda não sabe. O Malho provavelmente vai voltar, tá? Porque ele já está treinando. O Dalbert, lesão de joelho, tá? Não deve voltar para esse jogo contra o Bragantino, tá? Ener Valencia, a gente precisa aguardar mais, que pode ser uma coisa mais simples, não uma coisa tão grave, tá? Ener Valencia é muscular, e ele ficou fora da seleção do Equador, não vai jogar pela seleção do Equador, assim como o Johnny não vai jogar pela seleção americana, mas o Ener Valencia, a gente tem que ficar de olho ainda, porque a gente não sabe qual é o prazo para o jogador voltar. O René pode voltar, mas o René ainda não está treinando. Então, desses jogadores aí, Ener Valencia, Dalbert, Malho, Johnny e o René, o que está mais próximo de voltar é o Hugo Malho, tá? Mas é possível que o René volte, Johnny volte, Malho volte, e talvez o Ener Valencia volte, mas a gente tem que aguardar ainda para ver essa definição do prazo, né? Quando é que esse jogador vai voltar, tá? Se esses jogadores voltarem, voltar aqui, ó, o Hugo Malho, o René, o Johnny e o Ener Valencia, já está ótimo. Seria excelente para o Internacional. O Internacional viria mais recuperado, mais inteiro, mais titular, né? Mas nós vamos ter que substituir Arangues, que não vai jogar, tá fora, e o Alan Patrick também tá fora. A questão é o número de cartões amarelos, tá? Ainda eventual Bruno Henrique, no lugar do Arangues. No lugar do Alan Patrick pode ser o PH, Pedro Henrique, e o resto do time que a gente conhece, tá? É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, até a próxima, tchau, tchau. Aquela ajudinha de sempre, né? Like, compartilha, se inscreve no canal. Dúvidas aqui embaixo, sugestões, tá? Até a próxima. Valeu!